Musical e seus parceiros, através do YouTube e do Facebook. Mantimentos para as cestas básicas dos nossos idosos. Semana que vem a gente vai começar a montagem delas. Macarrão, farinha de mandioca, leite integral, óleo de soja, café, bolachas salgadas e doces, sabonete e creme dental. Por enquanto, eu não preciso do arroz, do feijão e do açúcar. Esses 3 mantimentos eu tenho ainda muito, então eu não quero estocar para não estragar. Então, arroz, feijão e açúcar eu não preciso por enquanto. Palestra especial para o mês de novembro, será dia 12, às 20 horas. Às 20 horas, tendo o tema central perdão, e a palestrante da noite será nossa irmã Valtiara Mansano, que é coordenadora do trabalho de quarta e de quinta-feira à tarde. Sintam-se convidados para este evento. Vamos elevar os pensamentos ao alto agora, nesse momento. Buscar a interação com o mundo espiritual presente, para que juntos possamos pedir a Deus que nos ajude neste momento em que aqui estamos, no planeta de provas e expiações. Que possamos suportar a nossa dor, a nossa aflição, neste momento em que a Terra passa por a sua transformação. Que Deus nos ajude a completar o nosso ciclo neste mundo. Que Deus ajude que possamos enfrentar a nós mesmos quando aqui estamos. Que Deus permita que soubermos enfrentar a dor que vem calar profundamente em nosso ser. Os bons espíritos estão conosco, nos ajudando nesse caminhar no mundo de provas e expiações. Obrigado a todos vocês pela presença desta noite. Obrigado aos bons espíritos que aqui estão pela segunda parte do trabalho. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean Lira. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Está chovendo, mas não está tão frio, gente. Boa noite. Ficou um pouquinho mais aconchegante. Nós sempre devemos agradecer a oportunidade da vida. E, acima de tudo, agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos criou, quem nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos, é quem, na sua condição de onipotente, onipresente e onisciente, sabe de absolutamente tudo que nos acontece, atende na medida do nosso merecimento aquilo que é possível atender, e no que não é possível nos fortalece para que a gente possa enfrentar as dificuldades à medida que elas se apresentem no nosso dia a dia. Agradecer a Jesus como esse nosso governador planetário, nosso guia e modelo, um irmão mais velho, mais experiente, que acompanha a Terra desde a sua formação. E ele tem sob a sua responsabilidade a tutela de todas essas criaturas que aqui estão. Nós e todos os outros seres encarnados e desencarnados que na crosta terrena vivem, formando a população planetária. Agradecer aos espíritos amigos que nos inspiram, nos intuem, que programam os trabalhos, porque nas casas espíritas os trabalhos são sempre primeiramente preparados no mundo espiritual. Depois, o pessoal da matéria, os trabalhadores que dão sequência. Então, a esses espíritos que nos permitem assumir a tribuna espírita, que nos protegem aqui na tribuna, porque se não fossem a ação desses espíritos previdentes, preocupados, protetores,
as trevas não permitiriam que expositor nenhum conseguisse falar, porque não é jogo para as trevas fazer com que as pessoas se esclareçam. Então, o nosso agradecimento a eles. E o agradecimento à casa pelo convite e a oportunidade que nos dá de estar mais uma vez aqui nessa tribuna durante longos anos para trabalhar um pouco, desempenhar uma tarefa que, na verdade, nós somos tarefeiros, não somos missionários, porque espírito missionário é espírito mais adiantado, mas somos tarefeiros. Então, o agradecimento pela oportunidade. E o abraço fraterno que trago do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa a qual nós contribuímos de alguma maneira, localizada ali no bairro José Mendes. Então, quem vai para o sul da ilha não passa pelo túnel, passa pelo antigo caminho da Coca-Cola, só os antigos saberão. Vai passar na frente da nossa casa, segundas e sextas, às 20 horas. Bom, feita a introdução, gente. A proposta de hoje é conversar sobre um pouco, tecer alguns comentários acerca da solidariedade. E não há um momento tão importante como o que nós estamos enfrentando agora. Como disse o Pedro na abertura, estamos no processo da transição planetária. Hoje nós recebemos uma enxurrada de notícias acerca do Rio de Janeiro. Nossos irmãos cariocas estão passando por grandes dificuldades, resgates severíssimos, que vão precisar de muita energia, muita paz, dos quais nós também precisaremos, quiçá, se um dia chegar aqui, tamanha violência, tamanho descontrole da sociedade. Então, já que o papel nosso hoje é falar sobre solidariedade, a nossa solidariedade a esses irmãos. E vem a calhar com a proposta. Por quê? Porque é necessário nos lembrarmos de Humberto de Campos, no livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que foi trazido ao mundo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá, Humberto de Campos relata que, certa oportunidade, houve uma reunião de espíritos elevados, de espíritos responsáveis pelos destinos do planeta, e reunião esta chefiada, nada mais, nada menos, do que por Jesus. E eles estavam na região de Jerusalém, a mesma Jerusalém que o Cristo havia predito anos antes, que sobre ti não restará pedra sobre pedra. E realmente, a velha Jerusalém foi destruída, consumida pelas guerras. A preocupação e a previsão do Cristo era justamente no sentido de que os homens iriam se degladiar em nome do Cristo, em nome de ser detentor da verdade, em ser a religião permitida, de ser o certo no mundo. Nós estamos vendo até hoje guerras fratricidas com o escopo religioso, sendo que religião não tem nada a ver com isso. Então o Cristo, naquele período lá, confabulando com aquelas entidades beneméritas, informa que haveria necessidade da transposição da semente da pátria do Evangelho. Ou seja, Jerusalém já não mais era capaz, através da sua psicosfera, através da condição espiritual dos ali reencarnados, já não era mais capaz de levar à frente a bandeira Deus, Cristo e caridade, a bandeira do Evangelho. Então, o Espírito Ismael, que era um dos espíritos ali daquela falange, responsável
guia, protetor do que nós hoje conhecemos como Brasil, porque saibam, há espíritos protetores de países também, de cidades, de estados, de bairros, assim como há os familiares. Há espíritos responsáveis por todas essas tarefas. Então, Ismael comentou ao Cristo: mais ao sul, Senhor, há a terra do cruzeiro, há exuberância da natureza, a pureza do povo que lá ainda vive, porque ainda não havia sido povoado o nosso país. É uma opção para semear o Evangelho, para levar a planta do Evangelho, a semente desse Evangelho transplantada para lá. E assim foi decidido que o Brasil se tornaria então a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Por isso, o título da obra. E aí Ismael ficou feliz, porque se ia ser a pátria do Evangelho, significava dizer que talvez fosse a terra prometida. Seria o local de venturas, de prosperidade, o local de paz, de tranquilidade. Aí o Cristo disse: calma lá. É a pátria do Evangelho, mas deverá ser o coração do mundo. E na condição de coração do mundo, passa lá nos umbrais, nos vales dos suicidas, nos locais de trevas, e chama a todos, convida a todos para lá reencarnarem. Dizem as más línguas que correu uma lágrima no canto do olho do Ismael, porque a proposta era justamente dar a oportunidade aos que haviam transgredido a regra, transgredido a lei. E nós somos esse povo. Esse povo que foi chamado, que teve a oportunidade de reencarnar. Por isso, o Brasil é o país mais espírita do planeta. Porque o espiritismo, na sua característica renovadora, na sua pureza, na sua simplicidade doutrinária, vem para reafirmar tudo aquilo que o Cristo disse, porque ele mesmo prometeu: vos enviarei o Consolador. E o Consolador é essa doutrina maravilhosa, benemérita, que não nos cobra absolutamente nada, que não nos exige absolutamente nada, apenas que prestemos atenção. Façamos silêncio para prestar atenção, para aprender um pouco mais, quem sabe. E, por isso, vejam, percebam, que até a doutrina espírita também não nasceu aqui. Ela nasceu em Lyon, na França, aproveitando a oportunidade daquele clima que havia na Europa, na época das transformações, da indústria, do progresso, das ideias diferenciadas. Aproveitou esse terreno bom, fértil. Nasceu, mas aonde que se propagou? No Brasil. Através da lavra de espíritos reencarnados, esses sim verdadeiros missionários, como um Francisco Cândido Xavier, que deu exemplo de solidariedade, como um Divaldo Pereira Franco, que nem parece que desencarnou nesse ano, em maio, que teve a bondade de criar a Mansão do Caminho, atendendo 5.000 pessoas por dia, agindo com solidariedade, porque na Mansão do Caminho não se vê religião. As crianças lá atendidas são evangélicas, são da Umbanda, que na Bahia é muito comum, são católicas, são espíritas, não se pergunta quem. Espíritos como o José Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias,
E aí nós poderíamos tecer aqui uma leva de criaturas que trabalham no campo da doutrina espírita, divulgando toda essa proposta. Então vejam como a importância de a gente entender que essa terra é justamente a terra da redenção, a terra da recuperação desses espíritos. Por isso que a gente precisava introduzir dessa maneira, para que a gente possa entender o porquê que é tão difícil ser solidário aqui. Porque a gente pode fazer uma autoanálise, a gente pode observar que é difícil praticar a caridade. É difícil. Às vezes, as próprias pessoas, elas estão envolvidas em situações de tamanha dificuldade que não nos dão abertura, não nos dão oportunidade. Quem sabe para nós tentar ajudar. Então, é importante entender justamente o que é solidariedade, sua característica de caridade, para que a gente possa tentar praticar no dia a dia. E, buscando o conceito do dicionário, solidariedade vem do latim, que significa sólido. E eu até me assustei quando fui estudar. Olha só como a gente é burrinho, né? A gente estuda pouco. Eu até me assustei, porque a gente fala em solidariedade e logo lembra, deve ter algum conceito ligado à caridade. Não. Solidariedade vem da palavra sólido, unido. Então nós vamos perceber que a solidariedade é filha da caridade. A caridade é a prática individual. São as ações que nós praticamos no CPF, podemos dizer assim, o indivíduo. Todo mundo aqui é capaz de praticar um ato de caridade, individualmente. Todo mundo é capaz. E eu tenho certeza absoluta que o faz. Talvez não façamos ainda no número ideal, mas a gente faz, já faz. Agora, quando essa caridade ela começa a ser disseminada, quando ela começa a virar uma ideia, quando, através do papel da religião, nós começamos a nos conscientizar e, ao se conscientizar, mudamos o nosso comportamento no dia a dia, nós atingimos os outros. Porque vai passando de um para o outro. E aí nós vamos entender que a solidariedade é esse coletivo. Atos solidários no individual que vão se repercutindo à nossa volta, transformando as pessoas também em solidários, e quando nós observamos, nós estamos formando um grande feixe de varas. Uma vara é capaz de quebrar, mas um feixe de varas é mais difícil. Mas a solidariedade ela não é fácil. Precisamos entender aonde ela se encontra, onde está localizada, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente não deve se esquecer que estamos fazendo uma palestra espírita e as obras básicas precisam ser mencionadas. Então nós vamos encontrar lá no capítulo 11º, sob o título Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu já falei aqui, eu sei, nesse ano mesmo, porque no início do ano eu trabalhei essa parábola, que foi a parábola do samaritano. Então, não vou tecê-la por completo, apenas alguns comentários, para que a gente possa reavivar a memória e, quem sabe, compreender um pouco melhor essa proposta da caridade e da solidariedade. Diz a parábola que um doutor da lei estava sentado diante do Cristo e perguntou-lhe, mestre, olha como ele foi audacioso, um doutor da lei, não era cristão, não era seguidor do mestre, não acreditava no que o mestre dizia. Ele disse, mestre, o que é necessário para se conquistar a vida eterna? O reino dos céus. E o Cristo então olhou para ele e disse, o que está escrito na lei? Na lei mosaica, na lei antiga. Ele, na condição de doutor da lei, ele sabia ler, ele era inteligente, ele era sábio. O Cristo sabia que ele conhecia. E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito
de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, disse o Cristo, vai e segue e faz, aplique. Mas ele, para tentar ser justo, demonstrar para as pessoas que era uma pessoa justa, perguntou, Senhor, então, mas quem é o meu próximo? Vejam a importância de entender essa parábola para que a gente possa praticar no dia a dia, porque muitas vezes a gente tem dúvidas. Quem que eu devo ajudar? Quem que eu devo socorrer? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? É necessário avaliar, sim. Passar pelo crivo da razão, porque a proposta da doutrina espírita é libertar as nossas consciências. Não é nos amarrar, não é nos prender, não é nos fazer repetir ações, gestos, porque os outros fazem. Não. Há necessidade da consciência, dessa proposta renovadora e da decisão firme. Por quê? Porque os louros dessa vitória serão completamente nossos, não serão do outro. E aí o Cristo disse então para o doutor da lei, a parábola do samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos ladrões, que deixaram semi-morto, irreconhecível, tiraram tudo dele, e ele ficou caído no chão. Por ali descia também um sacerdote, e ao observar aquele homem, ficou na dúvida, ajudo ou não ajudo? Será que é uma armadilha? Será que são ladrões que estão fazendo alguma pegadinha para, quando eu parar, me assaltar? E ele não parou e não ajudou aquele homem. O sacerdote. O Cristo usa o sacerdote como forma de nos alertar que não é religião que salva, não é título religioso. Não fiquemos nós esperando, quando desencarnarmos, chegar no plano espiritual e lá dissermos assim, eu era espírita na Terra. Ah, eras? O que tu fez, então, de bom? Eu fiz o que estava no meu alcance. Então vai para lá no Hospital dos Espíritas, vai ser tratado lá. Porque não é religião que salva, não é título. Aí descia também o levita. Levita eram os que guardavam as escrituras, os pergaminhos dentro do templo. Eles sabiam ler também. Olha como Cristo coloca pessoas nessa parábola que conheciam da verdade. Portanto, poderiam tê-la praticado. E o levita não faz nada. Segue também. Mas o samaritano, que era odiado, o povo da Samaria era um povo excomungado, era um povo que não era respeitado, muito pelo contrário, as pessoas quando passavam por um samaritano, cuspiam no chão. Lembram-se do poço de eu não sei se é de Jericó, agora não, tentar puxar coisa assim, sem ter preparado antes, sabe? Da samaritana do poço, que ela diz ao Senhor, ele pede água a ela, ela diz a ele, não sabes quem eu sou? Que loucura é essa, me pedir água, eu sou uma samaritana. Por quê? Porque eles eram completamente espizinhados, havia preconceito, mas não é porque eles não eram religiosos, é porque eles não seguiam a religião oficial. Eles não aceitavam as traduções dos homens ao longo da história. Mas eles tinham religião, sim. Eles tinham Deus, também único. Então, esse samaritano desce, unta-lhe as feridas com azeite e vinho daquele homem. Gente, não era óleo de soja. Óleo de soja é mais barato. Era azeite de oliva, que hoje ainda é caro. Imaginemos na época. Ele limpa as feridas com azeite e unta com vinho, fazendo asepsia. E leva aquele homem para uma hospedaria, deixa lá, dá 2 denários ainda para o hospedeiro. Por que ele deu 2 denários, gente? Se hospedaria é um local que era gratuito na época. Era gratuito, ninguém pagava nada. Porque passava de cidade em cidade e traziam riquezas, traziam informações, traziam cultura. Então, ele deixa os 2 denários e segue viagem e diz, quando eu voltar eu te pago o que faltar.
Aí o Cristo olha para o doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo desse homem caído? E o doutor da lei responde: o que agiu de misericórdia. Não teve nem a coragem de dizer o samaritano, que até a palavra samaritano para ele doía mencionar. O que agiu de misericórdia. E essa parábola é importantíssima para nós entender a caridade, entendermos a caridade e, por consequência, a solidariedade. As ações ali explicitadas são grandiosas no sentido de nos educar a agir de forma coerente no momento em que há dificuldade de se apresentar diante de nós. Se há um caído no caminho, se você tem a condição de ajudar, se você tem... E quando falo caído, não necessariamente é fisicamente, mas pode ser um caído espiritualmente, um caído moralmente, pode ser qualquer criatura com os infortúnios ocultos contidos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é fácil ajudar aquele que aparece, aquele que demonstra que está com infortúnio, que está necessitado. O pior são os infortúnios ocultos, aquelas pessoas que não falam, que não externam. E a gente precisa ter sensibilidade para isso. Aprender que o samaritano é o exemplo da caridade. E o que é a caridade, conforme entendia Jesus? Fez essa pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles responderam: o conceito de caridade, benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Vejam que quando a gente faz com que esse sentimento de bondade comece a dominar o nosso meio, isso vai contagiando. E a bondade se torna solidariedade, mas é para com todos. Porque é fácil ser bom para os nossos. A gente pode até ter uma dificuldadezinha ou outra, mas ser bom para o nosso marido, ok. Ser bom para a nossa esposa, para os nossos filhos, ok. Para o cunhado e para a sogra talvez não, mas ser bom é bom. Agora, e ser bom com os assassinos? E ser bom com os traficantes? E ser bom com os homicidas, os pedófilos, os estupradores? Mas como, Jean, ser bom com eles? Eles são irmãos nossos que estão errando, que provavelmente nos vilipendiam na vida atual, mas que eles vão chegar no mesmo destino que nós. Ninguém foi criado para ser diferente do nosso destino, na felicidade. E o que nós fizemos no passado, a gente não é capaz de lembrar. Eu, sinceramente, tenho até medo, não faço regressão de memória, porque não quero saber. Tá bom. Basta só sofrer o que a gente sofre hoje, suportar a dor e seguir em frente. A cada dor, a cada dificuldade, a gente supera e enfrenta a próxima. Por quê? Porque nós semeamos muito, a semeadura é livre, mas a colheita veio agora. A colheita é obrigatória. Outro item da caridade, indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente não significa não julgar, por incrível que pareça. Porque na condição de criaturas inteligentes, usando da razão, é importante analisar a prática do nosso irmão, para ver se coaduna com a nossa. Se a prática daquela criatura é completamente contrária à nossa, nós fazemos o quê? Não repetimos. O exemplo nos serve. Então, se eu não concordo com determinadas atitudes, mas vejo meus colegas cometendo-as, eu não farei. Eu não farei. Mas ser indulgente não é simplesmente só olhar, dar uma analisadinha e não copiar. Ser indulgente é não alimentar essa inferioridade alheia. É não apontar o dedo, não criticar, porque a gente às vezes é muito queridinho, não fala para a pessoa, né, o defeito que a gente observa nela, mas na rodinha de amigos, o Jean é escandaloso, o Jean fala alto demais, o Jean não dá para ouvir a palestra dele. Não fale isso para mim, por favor. Né? Usem de solidariedade comigo.
mais indulgente é quando a gente consegue trocar o defeito do outro com uma qualidade. Se tem alguma coisa para falar daquela pessoa, mesmo que o assunto seja o defeito dela, o ato por ela praticado, faz outra coisa, fala alguma virtude dela. Pode ser que ela seja uma pessoa mau caráter, mas diga, não, mas é uma pessoa cheirosíssima. Usa um perfume maravilhoso. Eleva o padrão. Aí a gente faz com que essa cadeia se encerre. E por fim, o perdão das ofensas. Jesus é o perdão em si, o perdão em espírito. Porque ele disse quando estava sendo crucificado, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se o Cristo que foi crucificado perdoou, nós também precisamos perdoar. Perdoar os pequenos, as pequeninas coisas do dia a dia. Perdoar as coisas médias. E perdoar as grandes coisas que nos fazem. Não pensemos que nós somos vítimas. Mesmo que sejamos vitimados por alguma coisa, nós não somos vítimas. Nós somos criaturas que estamos resgatando, recuperando o tempo perdido. Então, quando nós começamos a entender a caridade dessa maneira, e a caridade ela pode se diferenciar em caridade material, que doação de alimentos, roupas, recursos, a gente pode doar, não tem problema. E quando a gente começa a doar no coletivo, quando a gente começa com as campanhas que nós conhecemos, aí essa caridade se transforma numa grande ação solidária. Mas a solidariedade pode ser moral, oferecer um ouvido, escutar, atender, socorrer, estar presente. A gente pode também ser solidário dessa maneira e educar os pequeninos, os nossos filhos. Ao verem o nosso exemplo, eles também vão repetindo essas posturas e também farão. E a solidariedade espiritual, a prece sincera em favor dos sofredores, desencarnados e encarnados. Lembrar daqueles que não vieram, que não estão aqui, que não acreditam no espiritismo, muitas vezes criticam a nossa postura por vir à casa espírita todos os dias. Nós somos meio carola de espiritismo, nós vemos sempre. E eles às vezes criticam, porque não compreendem, ignoram. Orar por eles, orar pelos desencarnados, pelos nossos obsessores, esses irmãozinhos queridos, que nós é que fizemos o mal para eles, e eles, incoerentemente, inconscientemente, ainda presos na materialidade, na vingança e no ódio, hoje acham que estão fazendo justiça. E na maioria das vezes eles estão nos ajudando. Porque enquanto eles puxam a nossa orelha, enquanto eles estão no nosso calcanhar, a gente fica com medo e não sai da casa espírita. Estamos progredindo. Orar por eles, pelos protetores, pelos amigos. A solidariedade num sentido de coletividade. Esse sólido que nós precisamos nos tornar, espíritas verdadeiramente conscientes, capazes de encarar o futuro e ter esperança. O melhor dessa doutrina é que ela nos dá esperança. Esperança no futuro melhor. Que Deus abençoe a todos. Terminei certinho, viu? Eu não consigo. Que Deus abençoe a todos. Ilumine os passos de vocês até os seus lares. Que esse ânimo que os habita possa se repetir no próximo dia de reunião e estejam todos aqui para se alimentar do pão espiritual que essa casa é capaz de oferecer. Obrigado por vocês terem me dado aquilo que vocês possuem de mais valioso, o tempo. Esses 30 minutos. Ninguém é capaz de pagar por esse tempo de vocês. Eu jamais pagaria, não tenho condições. Por isso sou muito grato. Voltem para os seus lares com a certeza do dever cumprido e de ter escolhido a melhor parte. Muito obrigado. Obrigado a quem estava em casa também, pessoal das redes sociais. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine os seus lares agora, porque apesar da distância, vocês também estão recebendo a energia.
porque estão vinculados através do pensamento nessa casa. Então, também recebam essa paz. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser e a casa tiver coragem de convidar. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, damos como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos. Eu peço aos médios que se